Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas do BPC Loas. Gente, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Lula aprovou medida importantíssima e reprovou uma outra também. Então temos aprovação e reprovação do Lula e eu vou trazer porque vai impactar vocês. Vamos falar também dos pagamentos de R$ 1.412 mais os R$ 600 agora de janeiro. Vou falar também de pagamentos liberados, então tem muita informação chegando. Eu peço que você assista esse vídeo até o finalzinho para você entender tudo que está acontecendo, tá bom? Antes eu queria só convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha, lembrando que o Alô BPC é um dos maiores e principais canais de BPC da internet e todos os dias eu trago boletim informativo para manter você aí por dentro dos seus direitos. Então o recado foi dado, bora lá trazer as notícias. Quem precisar de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. Hoje o nosso canal funciona normalmente, a equipe está atendendo normalmente para quem quer crédito. Os bancos estão digitando, não são todos que estão digitando propostas, tá? Alguns apenas, ainda por causa daquele problema do teto de juros do consignado, mas alguns bancos estão digitando e a gente está conseguindo digitar bastante proposta. Um outro detalhe, devido à alteração do teto de juros do consignado, quem assinou a nova margem de 2025 no ano passado vai ter que assinar novamente o contrato. Nossa equipe, quem digitou com a nossa equipe estará chamando você e pedindo para você assinar novamente a proposta com a correção dos juros. Isso é uma regra do banco, não tem o que fazer. Então, quem tem interesse, vai ser com a nova taxa de juros conforme o banco colocou. Então, o link vai ser enviado no WhatsApp, a nossa equipe vai estar atendendo você, então é ficar de olho no contato que você já estava com a nossa equipe, tá? Cuidado para não ficar assinando coisas aí de números aleatórios que você nem estava conversando e não cair em golpe, beleza? Então é isso, bora lá trazer as notícias. Começo aqui com a primeira notícia. É falso que o governo Lula cancelou o BPC Loa. Gente, vamos tomar cuidado aí com o que vocês assistem, tá? Porque não é verdade, saiu aqui o Verdade aos Fatos, não é verdade que o governo federal cancelou o benefício de prestação continuada, que é o auxílio destinado às pessoas com deficiência. O projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, Senado e sancionado pelo Lula apenas criou regras mais rígidas para a concessão do benefício. O benefício existe. O texto passou pela sanção presidencial antes de entrar em vigor. Algumas peças de desinformação somavam mais de 65 mil visualizações no TikTok sobre o assunto. Então, BPC cancelado, Loas cancelado. Tem até um vídeo gravado pelo deputado federal Fernando Máximo, do União, sobre a votação no Congresso do projeto de lei 4614, que circulou nas redes, acompanhado de legenda enganosa que alega que o BPC teria sido cancelado pelo governo Lula. As novas regras, gente, na verdade, do pagamento é o seguinte, tá? O governo tentou colocar regras que iria cancelar, sim, se fosse aprovado, vários BPCs, mas não seria o benefício excluído. Iria ser regras mais rígidas, que quem hoje atende os critérios antigos não iria mais passar a atender, então teria o benefício cancelado. Mas foi retirado. O próprio Lula voltou atrás das decisões por causa da má repercussão que pegou esse assunto. Então, as novas regras, que criaram regras mais rígidas aprovadas para concessão, é o seguinte: exigência de documento do beneficiário com cadastro biométrico, a atualização cadastral a cada 2 anos, a avaliação de saúde que ateste grau das deficiências, tem que ter CID agora, os atestados sobre a deficiência. E só, o restante continua igual, então você não tem que se preocupar. Quem já recebia BPC que atende os critérios vai continuar recebendo desde que atende os critérios, tudo bem? Então só um alerta aí que tem muita gente enganando vocês e precisa tomar cuidado. Segunda notícia, cesta básica, Lula aprovou, gente. Vamos trazer 2 situações aqui que o Lula aprovou e uma que ele vetou, tá? Primeira que ele aprovou, o trecho da regulamentação da reforma tributária, que trata aí da cesta básica, cashback, imposto seletivo, Só para você entender um pouquinho, a mudança no sistema de impostos começa a valer em 2026, então só ano que vem, ela em fase de teste ainda.
será aplicada gradativamente em 2027. Será de 2027 a 2033 que começará a valer de verdade. Mas ano que vem começa as fases de teste. Então, o Congresso aprovou no final do ano agora o maior e mais relevante projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto passou por uma segunda aprovação dos deputados após modificações feitas pelo Senado Federal e seguiu direto para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as novas regras vão disciplinar a reorganização de cobrança de impostos sobre o consumo. A reforma de tributo sobre a renda ficará para uma segunda etapa, tá? Então eles discutiram aí alguns tributos, deram uma maior isenção para a cesta básica, teve uma alíquota maior e trava, então ele limitou o teto de 26,5% do imposto, acrescentou vários produtos na cesta básica, né? Entre eles frutas, óleo de babaçu, tirou o óleo de soja. Há ainda uma lista de alimentos e bebidas que terão desconto de 60% sobre a alíquota padrão, né? Como crustáceos, leite fermentado, mel natural, farinhas, amido de milho, massas alimentícias, sucos naturais, entre outros. E teve aí o sistema do cashback, né, que é o dinheiro de volta, o projeto que prevê uma devolução de imposto sobre energia elétrica, água, esgoto para a população de baixa renda, e foram incluídas contas de telefone e internet também no cashback, né? Então teve algumas mudanças, mas como eu falei, ano que vem começa os testes e só em 2027, que vai de 2027 a 2033, que de fato vai começar a valer gradualmente, tá bom? Outra questão que o Lula aprovou: Lula aprova indenização de R$60 mil às vítimas da Zika vírus, mas veta pensão mensal. Então a medida provisória prevê pagamento único às famílias de crianças com deficiência causada pelo vírus, mas o projeto que incluía a pensão mensal foi vetado. Então o Lula já editou a medida provisória que indeniza R$60 mil às famílias de crianças com deficiência causadas pelo vírus Zika. O pagamento será realizado pelo INSS e se aplica às pessoas nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024, desde comprovada a relação entre a contaminação da mãe e a síndrome congênita. Então já foi publicado no Diário Oficial da União. A medida tem validade até maio de 2025 e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para se tornar permanente como lei. Então tem que esperar o Congresso voltar, né, do recesso para poder aprovar, tudo bem? Agora outra questão: Lula veta projeto que equipara diabetes tipo 1 à deficiência. O presidente justificou que o texto é inconstitucional e contrário ao interesse público. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, mas o Lula vetou nessa segunda-feira 13 o projeto de lei que equipara diabetes tipo 1 à deficiência, tá, gente? Então ainda o Congresso pode derrubar o veto, mas vamos acompanhar. E aqui ele disse, a presidência afirma que o projeto de lei contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de emenda constitucional. Ela diz que a deficiência resulta da interação entre a pessoa e as barreiras sociais, e não de uma condição médica específica. O projeto também violaria a Constituição ao criar novas despesas obrigatórias e não apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro e previsão de fonte orçamentária para arcar com esse novo custo. Também é citada a violação do princípio que exige a resistência de fonte de custeio para a criação e ampliação de benefício de seguridade social. E na mensagem, a presidência diz que foram ouvidos o Ministério da Fazenda, Planejamento e Orçamento, da Gestão e Inovação, Direitos Humanos e Saúde, e todos se manifestaram a favor do veto. Então o projeto de lei foi aprovado no Congresso em dezembro, estabelecia que as mesmas regras já previstas para pessoas com deficiência, definidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, também valeriam para aqueles que possuem diabetes tipo 1. E alguns exemplos dos benefícios são o BPC Loas, né? Passe livre em transporte público para aqueles que comprovarem baixa renda, prioridade em atendimentos à saúde, garantia de meia entrada em eventos culturais, reserva de vagas em empresas e instituições de ensino pela lei de cotas. Agora vamos falar a respeito dos 1.412, que agora é 1.518 mais R$600, né? Muita gente quer saber sobre esses pagamentos. O 1.412 atualizou, agora é 1.518. 1.518 refere-se ao novo salário mínimo, então os pagamentos de 1.518 mais R$600 seria o quê? O salário mínimo do BPC mensal,
mais os 600 do Bolsa Família. Como que tá essa situação, né? Janeiro começou, 2025 tá aí, já tá valendo, o BPC já consegue pegar o Bolsa Família? Pela lei atual, gente, o BPC ele pode tentar, mas vai dar avaliação do assistente social lá do CRAS, tá? O que está acontecendo é uma mudança dentro dessa lei, porque o Lula deu a possibilidade disso acontecer na lei do ano passado, que regulamentou o Bolsa Família. Só que, claro, que a maioria dos assistentes sociais nega, ainda mais agora nessa redução de custo. Então, tem um projeto de lei que foi apresentado no Senado Federal pelo senador Flávio Arnes, que é o projeto de lei 3619/2023, que ele pede para que seja fixado na lei que o BPC não some como cálculo de renda familiar per capita mensal para definir a elegibilidade do Bolsa Família. Se isso acontecer, não vai depender mais da avaliação do assistente social. Vai ser regra, o BPC não entraria no cálculo, coisa que hoje ele entra. Então, o texto está aguardando designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais no Senado. Como está de recesso parlamentar, tem que esperar o recesso acabar para que possa ser tramitado e votado em Congresso. Então a gente vai acompanhar e é importante você acompanhar aqui o canal todo dia, porque assim que votarem eu vou trazer para vocês em vídeo, tudo bem? Então é isso, um beijo, obrigada, até logo!